Bom dia, graça e a paz. Que bênção que nós estamos aqui nesta manhã para darmos continuidade ao nosso aprendizado, de apologética. Apologética, que é a defesa da fé. É tão bom saber defender a fé com serenidade, como nós aprendemos na semana passada, que aprendemos também com o pastor Aderson no primeiro dia de aula, tranquilos, sem maltratar ninguém, mas sendo firmes na palavra, não é isso? Por isso eu quero que nós continuemos do jeito que a gente fez na semana passada, com bastante paciência, com bastante cautela, tá bom? Pastor, tudo bem? E vocês repararam que na semana passada eu não deixei microfone quando as pessoas iam falar. Por quê? Porque eu estou com a cautela que o pastor Aderson pediu para mim, tá bom? Porque quando a gente está falando de outras religiões, tomar cuidado para não ficar ferindo as pessoas, porque isso está na internet também, nosso intuito não é ferir, é fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas refletirem, tá bom? Tanto que quando eu estava ensinando aqui, eu falei até... eu acho que o pastor eu estava conversando aqui, aí o irmão Werner, o irmão do irmão ali, a gente conversou depois, ele falou de uma outra visão também, aí eu falei para ele que eu vou explicar mais para frente, que na verdade é uma doutrinação dentro de uma visão, que é o pseudo-cristianismo, que anda sendo ensinado por aí, chamado de cristianismo. E eu falei, vamos falar sobre ele depois, mais para frente, irmão Werner, aí a gente vai falar bastante também. Vamos orar primeiro? Querido Senhor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é soberano nas nossas vidas. Estamos aqui neste momento para dar continuidade ao aprendizado da Tua palavra, que o Senhor tenha a liberdade de falar conosco, meu Pai, instruindo-nos neste assunto, meu Pai, e que possamos ter a serenidade que o Senhor nos ensinou através de Pedro, falando que nós devemos responder sobre o porquê da nossa fé com mansidão, Jesus, mas com firmeza. Então que o Senhor nos dê essa firmeza e essa bênção nas nossas vidas. Amém. Pastor Wellington, é um prazer. Pastor Wellington, a gente congregou junto lá em São Paulo, com a esposa dele lá. Que prazer vê-los aqui. E grande coincidência de eu estar aqui e encontrá-los aqui. Que Deus abençoe, viu? Vamos lá então falar um pouquinho mais sobre apologética. Eu vou virando aqui, irmãos, porque nós já tratamos de alguns assuntos, tá bom? Aí eu vou só passar aqui. Espera aí que o negócio aqui, ele está abençoado. Eu vou mostrar na capa para vocês, eu esqueci até de falar isso aí, onde eu estou baseado para ensinar isso, tá bom? Para vocês. Eu gosto muito de, quando eu estou dando um estudo, eu passar a bibliografia. Está aqui. Melhor enxergar por aqui. Isso. Nós já passamos por isso. Por isso também. As precauções. Isso. Nós falamos das precauções. Está vendo ali do lado esquerdo, seu esquerdo ali, ó? Eu estou baseado naquele livro, tá bom? É um livro da Faculdade Teológica Bethesda, curso prático Defesa da Fé, tá bom? Eles têm cursos maravilhosos e eu estou baseado nesse livro deles, tá bom? Estou usando como base, porque é um livro muito sucinto, objetivo, muito bíblico. Os cursos deles são bons também, tá bom? A nossa escola indica boas escolas, e a Hilel indica normalmente escolas boas, como a Escola Betel, para fazer alguns tipos de cursos. Um desses cursos é o curso de apologética. Ele forma você também na questão de defesa da fé. Então, todo o nosso estudo aqui está baseado nesse livro, tá bom? É um livro grande, dessa idade assim, mas é um livro gostoso de ler, é bem dinâmico, e ele é dado quando você entra no curso de apologética cristã, defesa da fé. Vamos hoje falar um pouquinho sobre como agir diante dos adeptos de grupos não cristãos. Porque às vezes a gente fica pensando, e é isso que eu quero passar para vocês antes da gente entrar propriamente dito
nas religiões em si, porque a gente já poderia hoje começar a falar sobre nomes de religiões, fundadores, pensamentos e tudo mais, mas conforme eu estava conversando com o pastor Adércio me instruiu, eu achei isso muito sábio da parte dele. É melhor primeiro a gente mostrar como lidar com as pessoas de outras crenças, tá bom? Então hoje eu quero mostrar para vocês alguns passos de como nós vamos agir diante de pessoas não cristãs quando nós formos conversar com elas. É claro que quando eu vou dar essas dicas, nós vamos pensar também nos cristãos, e hoje nós temos alguns também, que estão seguindo alguns cristianismos. É tão chato falar isso aqui, mas eu vou ter que falar. Coloca entre aspas isso, tá bom? Entre aspas. Deturpados, tá bom? Coloca entre aspas. Não é porque o cristianismo é deturpado, é porque às vezes a pessoa deturpa com um pouco de humanismo, um pouco de ismo esquisito aí, e aí segue isso, aí não tem uma cultura cristã baseada na Bíblia Sagrada e acaba achando que isso é cristianismo. Então como é que eu vou agir diante dessas pessoas também? Primeira dica que se dá é: deixe a pessoa se sentir à vontade, seja cordial. Júlio, mas se eu deixar ela à vontade, ela vai querer ficar explicando um monte de coisa que ela acredita, que ela crê, ela está muito à vontade, está muito amostradinha, né? Como fala aquele meme lá, né? Então, mas se ela não ficar à vontade para falar, você também não vai saber que assuntos tratar com ela. Aí você vai usar um pouco do Sun Tzu, arte da guerra, né? Primeiro você precisa conhecer um pouco do terreno do inimigo. Não estou chamando a pessoa de inimiga, mas ao mesmo tempo ela está ali querendo conversar, e algumas às vezes vem com aquele intuito de: eu preciso mostrar que eu conheço mais, eu preciso mostrar que eu estou certo, que eu sou o dono da verdade. E se você entrar também como dono da verdade nisso, vai ficar dois brigando, nunca cedendo à verdade. Por isso que Sócrates dizia: a verdade deve ser honrada mais do que o homem, ainda que este homem seja Homero. E olha que Homero era o camarada mais benquisto na Grécia nesse período. Por isso que também Sócrates quiseram matar ele. Ninguém falava nada contra Homero, e ele falou assim: a verdade é mais do que Homero. Os gregos não gostavam, porque ele falava que as divindades gregas também, como é que pode uma divindade grega ao mesmo tempo querer ter algo com um ser humano? Não pode, se ele é Deus, ele é perfeito, então ele não pode estar aqui. Aí você encontra o apóstolo Paulo lá no Areópago de Atenas, bem diante da coluna do Deus desconhecido. O Deus desconhecido, você sabia? Era o Deus pregado por Sócrates, mas que ele não chegou a conhecê-lo. Que era: se esse Deus existe, ele é desconhecido. Então no panteão grego tinha essa coluna vazia, que ninguém tinha coragem de entrar na frente dela para explicar aquele Deus, porque o último que fez isso, deram cicuta para ele tomar e morrer, que foi o Sócrates. Nós pregamos o Deus desconhecido, que é nos conhecido, revelado através da palavra de Deus e através da palavra viva, que é Jesus Cristo. Então primeiro, seja cordial com a pessoa. Pode falar, irmão Gabriel. Eu não sei, essas placas aqui que estão atrapalhando, vai para você sair. Sim. Fala aqui. É placa DMO 7B94 e placa GIK 2507. Se for alguém que estiver aqui, por favor. Acho que já tem um ali, ó. Já tem um irmão indo lá. Muito obrigado, viu, Gabriel? Então, primeiro, seja cordial com a pessoa, tá bom? Espera a sua hora de falar. Mas também, se a pessoa não deixar você falar, aí você tem que fazer um combinadinho com ela lá, né? Para os dois falarem: pô, eu gosto de fazer combinadinho com a pessoa. Às vezes eu estava conversando com um rapaz, ele era de uma religião, de um segmento espírita, e ele falou: não, eu falei: vamos fazer assim? Tá, fica à vontade. Eu olhei no relógio e falei: eu tenho tanto tempo, você tem tanto tempo para falar, e eu vou te ouvir, fica à vontade. E depois você me dá alguns minutos para eu falar também. Quer começar falando? Ele falou: eu quero. Aí foi, e a gente teve uma conversa bonita. Hoje ele congrega numa igreja, tá bom? Segundo, seja um bom ouvinte, não fique interrompendo o raciocínio da pessoa. Às vezes a gente acha que a pessoa falou um negócio, a gente já vai lá, já vou fazer a controvérsia do assunto, eu vou vencer. O meu objetivo, seu objetivo não é ficar vencendo conversa, é fazer a pessoa pensar. Gente, a gente está numa igreja onde a gente tem um pastor que faz a gente pensar toda hora. Eu nunca vi um homem fazer tanta pergunta igual o Adércio. O pastor Adércio é maravilhoso nessa questão. E ele pergunta, e quando você pensa que acabou a pergunta, ele faz uma pergunta em cima da pergunta, você fala: Jesus amado.
E é isso daí, a gente precisa pensar, a gente precisa refletir. Então permita com que a pessoa fale. Deixe ela falar. Terminou seu raciocínio? Legal, agora chegou minha vez de falar. Chegou minha hora de falar. Aí você vai entrar no raciocínio dessa pessoa, para que você também tenha argumentos. A gente aprende isso na faculdade de psicologia. Já pensou se cada vez que a pessoa fosse falar comigo no consultório, ela começasse a falar, eu já fosse lá e falar, mas peraí, que eu já tenho uma coisa para te falar. Pô, a pessoa não vai me terminar nunca de falar aquilo, ela está botando para fora. E ela está me dando terreno para trabalhar. O nome disso se chama noutética, noutesis, né, no grego, que é ir contra a tese da pessoa automaticamente. Eu não resolvo isso, eu não consigo resolver o problema. Então, além de ser cordial, não fique interrompendo a pessoa a falar, deixa ela falar. Só não esqueça de fazer o combinado, tá bom? Combinadinho para agora é minha vez. Não se esqueça que chega a minha vez para ter réplica. Eu te dou tréplica também, e a gente vai conversando até chegar, e no momento nós vamos chegar a alguma conclusão. Número 3, não demonstre ser o dono da verdade, mas antes a deixe perceber que você está apenas buscando a verdade dos fatos, porque é isso que você está fazendo. Espero que seja isso que você esteja fazendo. Júnior, mas a Bíblia não é a verdade? É, mas você não é dono dela. Não te esqueças que o dono da verdade é Deus. Jesus disse, em verdade vos digo, é a verdade falando a verdade. Eu estou só falando a verdade, mas eu não sou a verdade. Então nós somos alguém que estamos ali aprendendo sobre a verdade. Então faça isso com a pessoa que você está ali conversando, de outra religião. Você não é o dono da verdade, mas faça aquele olhar assim, sabe? Bota a mão assim e faz, vamos pensar juntos. Claro que você já tem a resposta, está ali na Bíblia. Mas vamos junto com aquela pessoa, chegar naquele momento e falar assim, nossa, é verdade, os dois estão contemplando a verdade. Quem já assistiu aquele filme, A Fantástica Fábrica de Chocolate? Esse último que o Johnny Depp participou. Eu sempre falo de filme, né, irmãos? É que às vezes eu assisto um filme e gosto de tirar algumas coisas do filme. Lembra que tem uma hora onde o Johnny Depp lá, com seu personagem, ele vai se consultar com o psiquiatra Upa-Lumpa. E o Upa-Lumpa está sentadinho na cadeira ali de psiquiatra, só olhando e fazendo... E o Johnny Depp está ali falando, e o Upa-Lumpa não fala nada, o psiquiatra ali não fala nada. E de repente, no final, só quem fala ali é o Johnny Depp, e ele fala, doutor, o senhor é muito bom, já sei o que fazer. E o doutor só tirou o óculos. Então, às vezes a gente tem que ser um Upa-Lumpa de Cristo. A gente chega para a pessoa e fala, isso aqui é verdade, eu não sou dono dela, ó. O que você tem para falar? Mas olha só o que está escrito. Aí a pessoa vai e fala, se bem que eu mesmo tô... Rapaz, você é um bom evangelista, e você só tira o seu óculos, por favor, e faça. Tem hora que a gente precisa fazer isso, gente. Não adianta, não tem mérito, não precisa de alguém falar assim, uau, eu fui evangelizado porque o fulano, a fulana, nossa, abriu aqui, abriu lá, me quebrou no meio, não precisa de nada disso, não precisa finalizar ninguém, né, irmão, às vezes no meio de uma conversa, não é? Então às vezes é só deixar a pessoa ir junto com você, chegando à conclusão da verdade, porque a verdade está na Bíblia, não está em nós. Então, em terceiro lugar, você não é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, por mais formados que sejamos em qualquer assunto. Quarto lugar, demonstre respeito pelo que aquela pessoa crê, mesmo que você não concorde com a sua crença. Você tem respeito pelo que ela crê, você não concorda, e você pode mostrar discordância. A pessoa está falando, normalmente essas pessoas gostam de pedir confirmação, não é? Você não acha assim? Resposta bem educada, não, eu não concordo, mas continue o seu pensamento, depois a gente vai falar sobre isso. Acabou. Quantas pessoas de outras religiões vêm conversar comigo e falam, aí por eu ser mais quietinho, ficar ali olhando, talvez por causa da profissão, fico só observando a pessoa, o que ela está falando ali, aí de repente ela fala, não é, você não acha? Não, eu não concordo, mas continue o seu pensamento, que depois a gente vai conversar sobre esse ponto de discordância, tá bom? Aí você pensa, perdi, não, eu ganhei. A pessoa fala, nossa, é educado, está me ouvindo. E aí você levanta até um interesse da pessoa. A pessoa fala, peraí, estou falando até agora, o camarada está falando que não concorda, mas está me respeitando.
Então fala para mim, por favor. Aí é o desejo dela de te ouvir, porque se você só ficar cortando, ela vai falar, mas nem esperou, nem sei se estava concordando, nem sei se eu estava convencendo ou não. Então demonstre respeito pelo que aquela pessoa crê, em primeiro lugar. Muito cuidado com os tipos de palavreados, então, que se usa sobre determinadas religiões, tá bom? Por isso você tem que tomar muito cuidado. O camarada lá, aí chama de catimbozeiro, não sei, aí fala, calma, irmão, calma. Respeite aquela pessoa. Ela às vezes está numa fé errada, mas ela está querendo ser sincera naquilo, achando que é verdade. Então você está respeitando ela como pessoa. Eu não concordo com a doutrina dela. Então depois nós vamos entrar junto numa conversa de reflexão sobre a verdade. Quinto lugar, não permita ao adepto de um grupo não ortodoxo se esquivar do assunto que foi iniciado. Agora sim entra as nossas intervenções. Porque tem algumas religiões aí, eu já vou começar a citar o nome de algumas, mas nós não vamos entrar ainda nos pormenores das religiões, tá? Exemplo, Testemunha de Jeová, quando você está conversando com os amigos Testemunha de Jeová. Eles são bons de chegar e falar assim, tá aqui, ó. Aí lê o versículo, faz o recorte ali, aí você vai lá, você ouve de bacana, tudo bem, bacana, é verdade. Aí normalmente você fala assim, irmão Testemunha de Jeová, irmão TJ, mas você viu o que está escrito antes? Não, peraí, é porque o outro, não, volta aqui, não vamos para outro versículo ainda não. Você não explicou o contexto para mim? Você tem que me explicar o contexto, depois a gente vai para outro, senão você vai ficar gerando pretexto. Tem até uma frase da hermenêutica que fala, texto sem contexto gera pretexto, e eu não quero gerar pretexto com o irmão. Então nós vamos voltar para cá, e o irmão vai me explicar o contexto. Teve uma vez, por exemplo, que um estava conversando comigo, ele ficou, mas por que vocês cristãos falam da profecia de que Jesus, e que não sei o quê. Eu falei, mas está lá profetizado desde o Antigo Testamento, rapaz, está aqui. Aí ele falou, onde que está escrito? Aí eu fui lá, mostrei para ele, lá, Zacarias, porque tu, Belém Efrata, posta entre menores e tal. Aí ele falou, mas aí que está o problema. Belém Efrata, quem disse que Jesus nasceu nessa Belém? Quantas Beléns existiam na época? Ele fez uma pergunta, eu falei, responda-me você, mas já que você fez a pergunta, você tem que ter a resposta. Aí ele falou assim, não sei, acho que várias, não é? Eu falei, não tinha várias. Aí para mostrar para ele que ele não estava sabendo o que estava falando, eu falei, empresta a sua Bíblia tem mapa no final também, não tem? Ele falou, tem. Eu falei, olha o mapa, tem Belém Efrata e Belém de Zabulon, está lá em cima Belém de Zabulon e Belém Efrata está aqui em cima. Você sabe por que tinha duas Beléns? E sabe por que o Zacarias não está falando da de Zabulon, mas está falando de Belém Efrata, que só é... Não, deixa eu te contar um contexto histórico. Aí contei para ele, o rapaz olhou para mim e falou, você pode ir lá explicar para o meu ancião isso? Eu falei, eu não posso, ele não vai querer me ouvir. Fala para ele vir aqui em casa, que um dia a gente senta e conversa, mas eu não vou nem poder entrar lá na porta do templo de 6. Mas entende, eu esperei a pessoa falar, fiz a pergunta, questionei, ela não soube esperar, não soube explicar, aí eu entrei ali no assunto, e mesmo ele querendo citar outros versículos, eu falei, vamos voltar para isso, primeiro explique esse versículo aqui. Então, não deixe fugir do assunto, porque senão vai ficar assim, taca pedra para todo lado, fica igual aquelas espingardas que enche pela boca, sabe, que o tiro sai e atinge tudo que aí morre um pássaro, era aquele que eu queria matar, mas morreu, eu também queria matar tudo que estava aqui na minha frente, então eu tirei pedra para todo lado, não é, volta para o versículo, volta para o assunto, faça a pessoa voltar para o assunto em que vocês começaram. Número 6, trate um assunto por vez, mas já que você vai voltar para o assunto, não terminou o assunto, fique nele, porque senão vai ficar só falando, ixi, eu não soube explicar isso aqui, a pessoa... adepto de outra religião, falar, eu não soube explicar, já sei, vou para o outro terreno, para esse outro terreno, quem sabe eu consigo cercar. Não faça isso, volte para o assunto. Só que para isso não se esqueçam que você também tem que entender do assunto. Lembra que nós comentamos na aula passada? Entenda do assunto. Júnior, como é que eu faço? Precisa ser teólogo? Não, venha para a escola bíblica, não falta na escola bíblica, participe dos cursos, nós temos uma igreja que instrui-nos da palavra. Você viu que instrução nós tivemos hoje sobre lei da semeadura? Ô irmão, que bênção! Que glória isso. A gente já está aprendendo aqui sobre tantos assuntos com o pastor Adércio, o pastor Oswaldo. Então eu não vou faltar nesses cultos não. Ou se eu precisei faltar por algum motivo, depois eu vou na internet, eu vou lá para a internet, assisto, dou glória a Deus, falo, fui instruindo um pouco mais sobre o assunto.
Porque aí eu consigo tratar de um assunto de cada vez e com propriedade dentro desse assunto. Tudo bem? Número 7. Procure sempre localizar ou documentar as suas afirmações para não transparecer a ideia de que o que foi declarado é apenas uma opinião pessoal. Cuidado com a axiologia. Eu acho que... pensologia, né? Penso eu que... Ou tudologia, né? O tudólogo é aquele que entende de tudo, mas na verdade não entende nada. Muito cuidado com isso. Você está falando uma coisa, poxa, deve ter um versículo que apoia aquilo que você fala. Júnior, mas eu não sei decorado muitos versículos, mas você sabe alguns. Por exemplo, você deve saber João 3,16. João 3,16 resolve tanto problema. Ali está falando da divindade, que é Deus. Está falando de atributo, amor. Está falando da criação, este mundo. Está falando de maneira específica de agir de Deus, de tal maneira, que é desta maneira, que foi falado até agora, que foi da maneira de sacrifício. Aí você vai olhando ali, tudo que Deus fez, só em João 3,16. Se você souber, cada palavra ali de João 3,16, o que está falando, dá uma lida assim com cuidado, orando, falando, Senhor, me mostra o que o Senhor está falando. Você já tem uma explicação aí maravilhosa e completa para falar com os adeptos de outras religiões. Então não precisa ser formado nisso. Claro, se você quiser se formar também em teologia, em 2025, se Deus quiser, uma escola vai começar aqui na igreja, depois eu falo o nome dela para vocês. Aí nós podemos também ter a teologia, mas se não, pelo menos conhecer os versículos básicos da Bíblia com mais profundidade. Mostre documentos, ou até documentos históricos, se você puder. As pessoas, por exemplo, erram muito quando vai citar algumas coisas assim, mas você sabia que, por exemplo, falaram que a Bíblia foi mudada, né? Tem sempre aquela pessoa que fala, o homem mudou a Bíblia. E onde você viu isso? O senhor pode me mostrar? Ou a senhora pode? Não, eu ouvi falar. Não, mas agora eu vou te falar qual o documento que fala isso, tá bom? Eu vou te falar qual é o segmento e vou te mostrar porque isto não é verdade por causa dos encontros lá dos papiros do Mar Morto, tá bom? Lá entre o povo de Qumran. Agora eu vou te mostrar também os papiros siríacos. O senhor sabia que existem os papiros siríacos que comprovam? Não, então eu estou te falando e eu posso te mostrar onde. Eu vou lá pegar o livro tal que mostra isso, o livro de arqueologia. A pessoa fala, Cacildo, rapaz, a mulher aí está com informação do assunto. É verdade, a gente tem que ter informação, porque senão nós mesmos vamos ficar confusos com o negócio, tá bom? Então localize, mostre para a pessoa que você está baseado em alguma coisa, senão vai ficar assim, ideia por ideia. Número 8, empregue mais perguntas do que afirmações, a fim de não ignorar questões importantes e relevantes. Gente, pergunta, faça questionamentos. A pessoa falou uma coisa, pergunte para fazer ela refletir dentro daquela coisa. Aí lembra, se ela não souber responder, é muito comum do ser humano, vou passar para outro assunto. Não, volta aqui. Aí se ela não conseguir, volta aqui. Aí você fala, posso te explicar? Pode. Aí você dá uma explicação. Aí sim, se você entendeu o que eu quis dizer, não estou perguntando se você concordou. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Agora eu permito passar para outro assunto. Por quê? Você pensa que não? Talvez ela pense, mas eu fui para tudo que é assunto, mas você respondeu tudo. Aí ela sai lá todo empolado assim, fala, depois ela quando vira a sua fala, meu Deus do céu, que camarada tem muita pergunta. Eu não tinha resposta para quase nada daquilo. Você pensa que não, a pessoa vai pensar. Você não pensa quando você está sem resposta para alguma coisa? Às vezes você pode sair até mostradinho, né? Assim, você sai assim, fala, não, mas eu não dei o braço a torcer. Em briga de casal não crente, às vezes acontece isso, né? Estou falando que nós não, a gente não faz isso, né? Claro, glória a Deus. A gente vai para encontro de casais da Memorial. A gente participa aqui de momentos, aprendizado de como que é o casamento, tem curso aqui, casados para sempre, mas tem casal por aí que não passa aqui pela Memorial e tal, que não, eles querem mostrar assim, não dá o braço a torcer, um fala uma coisa, outro responde outra, aí sai assim, depois fala, meu Deus, o que eu falei? Só falei bobeira, meu Deus. Pior que eu não tenho que comprovar nada do que eu falei. Você sabia que tem gente assim por aí? É porque a gente está numa igreja onde não tem isso. Então é claro que a gente fala assim, isso não existe no mundo, mas tem por aí, gente, e a gente não vai fazer a mesma coisa. Então a gente vai ter as respostas certas, e mesmo que a pessoa não dê o braço a torcer, pode ter certeza, quando ela virar a esquina ali, ela vai coçar a careca. E vai falar, Jesus amado, eu não tenho resposta para quase nada do que for me perguntado. Mas se você ficar só com a afirmação,
Afirmação tem outra afirmação. E você pode jogar uma em cima e falar assim, tá vendo? Pelo menos eu tive uma explicação, mas foi a verdadeira? Outra coisa, número 9, nunca deixe que uma pergunta sua não seja respondida e não passe para outra questão antes de obter a resposta da indagação anterior. Porque se você dá respostas, exija respostas também. Porque a pessoa quer fazer pergunta para você e você, espero que você tenha a resposta. Júnior, e quando eu não souber? Claro que você vai falar, olha, isso daqui eu não tenho a resposta agora, mas eu prometo que eu vou procurar, vou pesquisar. Não tenha vergonha de falar que não sabe, viu? Eu não sei dessa resposta agora, mas eu vou trazer para você e nós, numa próxima conversa, vamos chegar em algumas conclusões. A pessoa vai confiar em você. Às vezes a gente acha que com isso vamos perder. Ah, perdi a batalha. Que batalha? Ninguém está guerreando ali, é uma conversa, é uma reflexão. Agora, não permita também a pessoa sair sem te responder. Você fez a pergunta, a pessoa fala, ah, não sei, mas deixa eu te falar de outra coisa. Não, eu preciso de respostas para isso. Senão não tem como continuarmos argumentando. Vai ficar só aqui um momento de batalha, onde eu falo, você não sabe responder, você me tenta em outra área da minha vida. Então exija uma resposta. Não obrigue a resposta, mas exija uma resposta. Se a pessoa não der, coloque lá, ó, um ponto onde nós entramos, você não teve resposta. Repense. Então também não fale para ela, tá vendo como você não sabe nada? Não, calma. Só fale para ela, você viu como você precisa refletir melhor sobre alguns assuntos? Tente refletir melhor sobre esses assuntos. E se você tiver a resposta, dê a sua resposta bíblica. Fale, ó, pense nessa resposta que eu vou te dar, só pense pelo menos nela. E dê a resposta bíblica para a pessoa pensar nisso depois, tá bom? Isso aqui serve muito, principalmente quando você tem parente não cristão. Deixa ele pensar, deixa ele concluir. 10º lugar, por favor. Sim, a irmã está falando assim, quando você não tem muita base histórica, geográfica, arqueológica, como é que você faz? Você vai ter que olhar só para a Bíblia mesmo, responder com textos bíblicos, e quando você responder o texto bíblico, você sempre vai fazer uma seguinte frase, porém, eu sei que se eu perguntar isso lá na igreja para alguém, ele vai ter a base, que eu não estou sabendo agora falar, mas tem a base, depois eu te trago tal base. Se a pessoa realmente estiver interessada na resposta, ela vai te cobrar depois, falar, e aí, você perguntou a base? Aí você pode vir para mim, para o pastor Aderso, pastor Oswaldo, outros professores daqui, pergunte, provavelmente um de nós vamos dar sim a base, e se essa pessoa estiver interessada, pode ter certeza que ela vai cobrar da próxima vez. Oi? Passa o meu WhatsApp, vocês mandam a pergunta, que eu vou lá dar uma olhada lá, qual que é a resposta, e nós temos uma resposta sim, tá bom? A Bíblia fala sobre todos os assuntos que você imagina, ela pode não usar os mesmos termos pós-modernos, ela não fala, você não vai encontrar a palavra WhatsApp, né? Eu vou procurar a palavra WhatsApp na Bíblia, vai na concordância bíblica, não fala sobre o WhatsApp, tá vendo? Mas ela fala sobre comunicação, maneiras de se comunicar. O WhatsApp é um meio de comunicação, então nós vamos usar a Bíblia para dar respostas. Então, eu faço isso, tá bom? Quando eu estou conversando com alguém assim, e alguém tem um conhecimento no assunto dela lá, e eu não sei na hora a resposta documentada, normalmente eu falo assim, prometo que eu vou te dar essa resposta, tá bom? Eu não sei agora, mas eu sei que tem o porquê disso que eu estou te falando, tá bom? Eu vou lá, dou uma pesquisada, uma olhada, depois eu mando para a pessoa, ou por WhatsApp, ou num próximo encontro, tá bom? Não tenham vergonha de mostrar para a pessoa que você vai pesquisar, porque você também vai dar esse espaço para ela. Vai lá e pesquise a sua também, me traga um documento. Aí a gente vai ter um outro argumento sobre isso. 10, não ataque nenhuma doutrina do grupo em particular. Deixe-o à vontade para lhe dirigir perguntas acerca de sua opinião sobre qualquer tema, mas você em si ficar procurando doutrina para atacar, isso é tão pessoal, sabia? Aí fica parecendo, eu vou falar só com todo cuidado, é claro, mas o pastor Aderso tem comentado, esses debates que estão acontecendo de prefeitura lá em São Paulo, aí fica um atacando a vida pessoal só do outro, e você não vê plano de governo nenhum. Ainda bem que eu não voto lá, graças a Deus. Mas olha só, é só briga, mas ninguém fala, enfim, sobre nada do que vai fazer realmente. Aí fica descobrindo doutrina particular, vida particular, e a gente não está para isso também com as pessoas adeptas de outra religião. Eu vou atacar uma doutrina aqui, eu quero de você. Aí ele pega, ataca uma sua, aí fica lá aquelas briguinhas de ataque de doutrina. Não, sabe o que eu vou fazer?
Você quer fazer-me pergunta sobre a minha opinião sobre as suas doutrinas? Fala você sobre as suas doutrinas. Pergunte sobre a minha opinião. Aí deixe ele apontar. Já? Sim, e outra coisa que eles gostam de perguntar muito, gente, são as aparentes contradições bíblicas. Por que eu chamei de aparente contradição? Porque a Bíblia não se contradiz. Não tem contradição na Bíblia. Ué, mas tem coisa que parece contradição. Sabe por quê? Porque o problema está no leitor. Não está no escritor, porque ele foi inspirado por Deus, não está nos documentos, não está na tradução, está no leitor. Então as aparentes contradições que as pessoas falam, mas aqui fala aqui desse jeito e no outro fala outro, e aí? Júnior, e quando eu não souber? Vou falar para a pessoa assim, eu vou dar uma pesquisada melhor nisso. Eu sei que tem uma resposta, mas vou dar uma pesquisada. Nossa, eu já vi tanta gente com as aparentes contradições vindo, falando assim, uma, e a pessoa para ter essa aparente contradição é porque ela leu. Ela falou, engraçado, quando você lê aqui nesse livro aqui de crônicas, fala que foi Deus quem instigou Davi a contar ao povo. Quando você lê em Samuel, já fala que foi Satanás que instigou. Foi Deus ou foi Satanás que instigou Davi a contar ao povo? Porque ele foi castigado. Contradiz. Um texto contradiz o outro. Aí você vai lá, faz a leitura correta. Oi? Martinho Lutero. Então o que Deus faz? Conte o povo, faça o censo para que você possa organizá-lo. Deus pede. Mas ao mesmo tempo Satanás vem e fala assim, aproveita que você vai contar o povo para organizar o povo, e veja como você é o melhor rei que existe na face da terra. Você é a última bolacha do pacote, cara, ninguém vai ser igual você. É por isso que você tem o poder de chegar na sacada do seu palácio e falar, quem é aquela mulher que está tomando banho? Eu não sei, vai lá e pergunte o nome dela e traga ela para mim, porque você é o cara. Então Deus pede uma coisa, aí você quer ir além do que Deus pede. Foi Deus que pediu? Foi, por um propósito. Mas Satanás foi lá e deturpou o propósito no coração do homem. Quantas vezes acontece isso? Aí acontece o que o pastor pregou hoje. Deus mandou você plantar uma semente, aí você não planta aquela semente, você fala, e se eu plantasse aquela outra lá? Eu estou plantando, afinal de contas é uma plantação. Aí você quer ajudar Deus na obra de Deus. E Deus fala, mas eu não pedi isto exatamente. Aí você vai lá e dá uma exagerada naquilo que Deus pediu, aí tem uma má colheita e fala, mas não foi Deus que pediu, Ele pediu uma coisa, um propósito, e você foi lá e fez com um propósito diferente. Deus, Ele liga muito mais para o propósito com o qual estou fazendo alguma coisa, do que com a coisa em si. Eu cantei, o propósito de eu estar cantando é maior do que o meu cântico em si. Eu fui lá na igreja e preguei, ensinei. Mais do que a minha forma de ensinar, o meu conhecimento é o propósito pelo qual eu estou ensinando, estou pregando. Sabe isso que você está fazendo? Tudo isso, imagina suas várias atividades. O propósito que te leva a fazer é mais do que aquilo em si. É por isso que Jesus ensinou que naquele dia muitos vão falar, mas no seu nome eu não fiz isso, no seu nome eu não fiz aquilo, no seu nome eu... É verdade. Você usou meu nome, mas o propósito foi errado. Você quis apenas se aparecer, você quis fazer por si mesmo.
Sim. Sim. E olha só que interessante. Lembra quando eu dei a aula na semana passada que eu falei das 4 colunas da teologia da graça? Você tem que entender basicamente pelo menos isso, sobre criação, queda, redenção e consumação ou glorificação. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse está falando sobre essas 4 colunas da graça. Se você entender isso e ler, não estou falando entender só decorar algumas coisas, porque a pessoa vai querer que você reflita sobre o assunto com ela. É a reflexão sobre o assunto e a aplicação na tua vida também. Você viver isso de forma teórica, garanto para você que tem muito religioso aí, mesmo seguindo religião errada, que eles seguem de forma prática, de coração, mesmo seguindo a religião errada. É como dizem por aí, o diabo não está brincando de ser diabo. Então não brinque de ser crente, porque as pessoas às vezes vão exigir isso de nós também. Fala assim, peraí, você está só seguindo? Agnóstico. Sim. Olha aí, ó, a fé eu não escuto. Mas você vê que interessante, ó, a pessoa fez uma afirmação. Eu penso assim, ó, você fez uma afirmação, prova que tem um lado mais baixo. Mostra para mim. Ah, não tem, pois eu vou mandar para você a pesquisa arqueológica que mostra que não existe parte mais baixa. Não existe parte mais baixa lá, eu posso provar para você. Existe um fenômeno que existe de 400 anos, 500 anos, que ele dá uma pequena abaixada e há um lugar lá onde ele é um pouco mais alto, mas não era aquele período, porque já tinha acontecido 200 anos antes, então tinha que esperar pelo menos mais 300 anos para acontecer esse fenômeno. E outra coisa, a arqueologia, e já tem foto provando isso, mostra que naquela parte lá e nas partes mais profundas, tem rodas de carruagem, tem escudos, tem lanças, porque foi lá. Ainda assim, se a pessoa falar assim, mas eu acredito que estava abaixo, então eu acredito que o milagre é maior, porque Deus afogou um exército egípcio no lugar mais raso. Rapaz, como é que se afoga um exército no lugar mais raso? Onde o negócio está no pé, a água, Deus, já pensou o cara morrendo afogado ali? Deus é muito poderoso mesmo, hein? Aí você fala, então pronto, você devia estar crendo nesse Deus. Tudo bem até aqui, gente? Eu vou passar para uma parte agora, que é uma parte onde eu diria, assim, ela é importante porque ela vai ensinar mais algumas coisas, mas ela também tem que ser usada com muita sabedoria, tá bom? Por quê? Porque eu vou começar a falar agora sobre as religiões monoteístas. Monos, um só. Theos, que acreditam em um Deus só. Vocês lembram que aí entra naquela questão do que eu expliquei sobre as 7 cosmovisões. A primeira é teísta, acredita em um Deus que é transcendente, mas que se comunica com o homem, aí mostra a cosmovisão. E dentro dessa visão é monotheos, um só Deus, acredita em um só Deus. Mas nós não somos monotrólogos, não há monolatria. Dentre um montão de deuses que existe, eu escolhi esse aqui, por isso eu fiz um unidunite, eu gostei desse aqui, esse é mais bonito.
E não é, gente, calma. Tem muita divindade criada pelo homem aí, que se for olhar em questão de fazer tudo o que quer, o nosso, ele fala não para nós. É igual o pastor Oswaldo ensinou já para nós aqui. Ele falou assim: Deus responde todas as orações? Sim. Sim, ele fala sim. Não. E a mais difícil, espera. Mas Deus responde. E às vezes a gente é meio mimado, né? Deus fala não, a gente fala, mas eu quero. Aí fica estribuchando, esperneando, mas eu quero. Porque a gente às vezes quer entrar na vontade permissiva de Deus. E vontade difícil de entrar, vontade permissiva. Porque as coisas acontecem por permissão também. Aí nós fazemos o quê? O que foi pregado hoje. Oh Deus, mas por que está acontecendo tudo isso? Ele fala, porque você forçou a barra, plantou semente que eu não pedi, e agora você está colhendo isso. Claro que eu vou te ajudar na colheita, mas as consequências tu que vai sofrer. Então nós não acreditamos na monolatria. Não existem vários deuses. Então como é que é esse negócio, Júnior? Olha só, monoteísmo não é apenas a ideia de que um único ser divino deve ser adorado entre outros supostos deuses existentes. Isso seria monolatria. A monolatria estava sendo ensinada desde o Antigo Testamento. Olha, entre o Deus Jeová e o Deus touro do Egito, qual que vocês escolhem, galera? Aí o povo estava meio monolatria. Por isso que quando eles saem do Egito, a primeira coisa que eles fazem quando Moisés vai lá para o monte para receber a lei é o quê? A ideia de Arão ainda, um sacerdote, hein? Já sei, todo mundo dá os pendentes de ouro, a gente vai construir um bezerro de ouro. Ué, mas se eles adoravam um touro, por que eles não só fabricaram outro touro? Fabricaram foi um bezerro, porque eles não queriam arranjar encrenca com o Egito. Porque o touro só pode ficar lá. Já sei, Egito, fica sossegado. O touro fez um fiotinho. É verdade, eles pensaram assim. É um bezerrinho. Então vocês não fiquem preocupados, que a gente não está tomando a divindade de vocês. A gente fez uma outra escolha. Não foi nem pelo Deus Jeová e nem pelo Deus touro. A gente criou uma terceira divindade. O Deus bezerro. Isso é monolatria. Aí você começa a criar semidivindades para que seja adorado. Não, a gente não fez uma escolha entre os vários deuses que existem, porque não existem vários deuses. O que existe são demônios disfarçados de divindade. O nome disso aí é contrafação satânica, é contrafazer o que Deus faz. Satanás, ele quer imitar Deus desde antes da criação do ser humano. É só depois você dar uma lida em Ezequiel 28, do 11 em diante, Isaías 14, do 12 ao 16, você vai ver que conta a história lá de um querubim ungido, bonitão, que sabia reger coral, que sabia fazer um monte de coisa, e um dia ele falou assim: ei, tem anjos que estão sob a minha ordem. Quer saber de uma coisa? Só há um Deus em 3 pessoas. Ah, Trindade, por que eu não crio um quarteto fantástico aqui, né? Aí lá no texto está escrito, lá em Isaías 14, do 12 em diante. Já sei, eu vou subir acima das mais altas nuvens do céu. Nuvens do céu está falando de glória. Eu quero ser glorificado acima da glória que já existe. Se os anjos estão dando glória, eu quero estar acima dessa glória. Vou colocar meu trono ao lado do Altíssimo. Pelo menos ele era consciente de uma coisa: acima dele não dá. Mas e se eu falar assim, ó, coloca o seu sofá para lá, coloca sua poltrona para lá, deixa a minha no meio, eu quero ficar aqui, eu quero ser adorado, eu quero ser o quarteto fantástico, eu quero ser a 4ª pessoa da Trindade. Ué, mas se é Trindade só pode ter 3. Ele queria formar um quarteto lá em cima. Então a grande proposta desse ser aqui era: pode existir uma outra divindade com o mesmo poder que o Senhor tem? Não pode, só Deus. Só Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ainda bem, porque nenhum de nós saberíamos ser Deus. Nem o Jim Carrey conseguiu. Lembra quando ele fez o filme lá, O Todo-Poderoso? Aquele filme lá, na verdade, ele faz a gente pensar. Se Deus desse o poder mesmo dele para qualquer um de nós, a gente ia apertar yes para tudo. Porque a gente não tem... Gente, às vezes a gente não quer ter trabalho nem com a pessoa que a gente mais ama. Quando está falando muito, está muito pedido para mim, eu já estou cansado. Chega. Gente, eu sou um só.
Pelo amor de Deus, não é? Quantas vezes você já fez isso? Quem tem filho aqui, essas meninas não param, tudo vem perguntar para mim, sei lá, vai perguntar para o seu pai, vai perguntar para sua mãe. Pergunta para sua mãe, aí vai perguntar para a mãe e fala assim, pergunta para a avó. Ou falava igual a minha avó, quando ela não tinha resposta para nós, que minha mãe falava assim, vou lá. Aí minha mãe falava para minha avó, aí ó, os meninos aqui, aí a gente olhava para a avó, vai lá que sua avó vai falar. Aí ele falava, ser besta, bestado, vai orar. Era o que minha avó falava para nós. Deixa de ser besta, abestado e vá orar. Que era ela líder de círculo de oração, e a Assembleia de Deus. E a gente ficava, que negócio é esse? Besta, abestado. E a orar era a resposta da minha avó. Acabou. Então, gente, existe um montão de Deus sentado no trono falando assim, vota em mim, vota em mim, vota em mim, e você escolheu o Deus Jeová entre os vários deuses. Não existe. Porque só há um Deus onipotente, onisciente, onipresente, soberano, criador, mantenedor, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Só há um. E os demais? Imitação barata. Querendo ser bezerros de ouro nas nossas vidas. Então nós não somos adeptos da monolatria. Não é um Deus escolhendo entre vários, porque senão tem deuses aí que apresentam para nós, que são os bezerros de ouro, que deixam o povo viver do jeito que queria. Sabe por que para eles era mais vantagem ter um bezerro de ouro? Porque o bezerro de ouro não teria as mesmas exigências do Deus Jeová, o dono de todas as coisas. Só Deus é soberano, só Deus é onipotente, onisciente. Só Deus é Deus, o restante não é. O restante é tudo com letra minúscula, não se esqueça disso. Todos os outros é com letra minúscula. O monoteísmo é a ideia de que existe apenas um único Deus, só existe um. É nisso que a gente acredita, porque a Bíblia mostra isso. Por isso, somente Ele é digno de completa adoração. Você serve o único Deus, então não foi uma escolha. Por isso que é o contrário. Olha que honra, gente. Só há um Deus. Não foi você que escolheu Ele. Olha que honra, hein? Foi Ele que escolheu você. Foi Ele que te amou. Foi Ele quando olhou as suas sementes erradas que você plantou, mesmo assim na colheita, Ele falou, eu pago por isso lá na cruz, e salvo você ainda. É uma escolha dEle, porque só Ele é Deus. Você sabia, quando você estuda as religiões, as várias religiões do mundo, o cristianismo, ela se sobressai como a religião onde é seu Deus que se sacrifica pelo adepto. Você pode estudar, pode fazer isso. Eu fiz isso com o meu bacharelado, no meu TCC, eu defendi um TCC dentro das seitas e heresias. Eu achei que eu ia ser heresiólogo quando eu fiz o bacharelado. E depois eu fui mudando de rumo na pós, no mestrado, e o doutorado eu já mudei totalmente outro rumo, fui para outro lado. Mas aí eu tive que estudar as várias religiões. Todas elas eram, então, sacrifício do adepto. Sacrifício, você que tem que sacrificar, você que tem que... O cristianismo, e Deus veio e se sacrificou, morreu por mim. Eu só conheço o único Deus, que ao invés de falar assim, se mata, pula do prédio, fica andando em cima de carvão quente, fica fazendo... É o único Deus que fala, não filho, você não vai aguentar. Você não vai aguentar, filha. Mas Senhor, o meu pecado é muito grande, é terrível. Eu vou morrer na cruz, lá no Calvário, por sua causa. O sacrifício perfeito é meu, porque o seu não seria perfeito. Não tem outro. Por isso que nós somos monoteístas. O monoteísta não admite a existência de outros deuses, mas apenas a existência de um. Apesar de islamismo e cristianismo serem monoteístas, existe uma diferença irreconciliável entre as duas religiões no que diz respeito à pessoa e à natureza de Deus, tá bom? Porque eles não acreditam no Deus como nós acreditamos, que já enviou o seu Filho. E aí a gente entra depois em islamismo, tá bom? Então eles são seitas, heresias? Não, eles estão com o coração endurecido, conforme está lá em Romanos, por causa do tempo dos gentios. É nosso tempo, mas Deus tem um plano para esse povo, tá bom? Não vamos entrar nisso hoje. Para eu ir terminando, gente, que senão não dará tempo. O muçulmano, por exemplo, não admite outra pessoa da divindade, a não ser Alá. Nós sabemos que só há um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses,
Mas são 3 pessoas, formando uma só divindade. Semelhante a uma empresa que tem um nome só, a pessoa jurídica, mas tem 3 acionistas. Não estou falando que é igualzinho, tá? Deus não se equipara a nada aqui na terra. Mas quando você vai tentar ter um conceito sobre trindade, eu trabalho na empresa Elos. Que legal, quem é o dono da Elos? É o João, o Joaquim e o Manuel. Mas então eles são 3 empresas? Não, é uma pessoa jurídica em 3 pessoas físicas. São 3 CPFs com um só CNPJ. E os 3 têm aquela essência, cada um fazendo sua função lá dentro, mas tem sua essência de elos. Só para ter um conceito, tá? Mas igualzinho isso? Não, porque nada nosso se equipara a Deus na sua essência. Os muçulmanos acreditam só em Alá. Mais para frente, se der tempo, eu mostro como é que foi criado o islamismo, tá bom? Como é que foi que o Maomé, o Mohamed, fez isso e criou, e por que ele fez. Sabia que Maomé era para ser cristão? E a falta de testemunho dos cristãos da época fez com que ele olhasse e falasse: que religião maluca é essa? Que acredita em um monte de divindades, porque na época estava um ensinamento muito politeísta de Deus. Ele falou: não, é um só Deus. Aí ele pegou e falou: não quero essa religião, já estou tentando sair desse negócio de muitos deuses que já existe aqui no meu meio, aqui ainda vem esse povo cristão falando que ao invés de ser só um Deus, é um montão de deuses. E ele saiu. Admitir seria um pecado imperdoável para o muçulmano, tá bom? Admitir que existe mais de uma pessoa na divindade seria um pecado imperdoável, que em árabe se diz shirk, comparar Deus com algo ou alguém, sendo o principal motivo pelo qual rejeitam completamente a doutrina cristã da trindade. Está lá na Surata 5,72, abre aí na sua Bíblia. Estou brincando, isso aí está lá no Alcorão, tá bom? O Alcorão que está lá em cima, você lê lá num livro lá do Alcorão chamado Surata, é igual ao nosso livro Eclesiastes, Provérbios, no capítulo 5,72 eles falam: é pecado shirk se adorar outra pessoa no único Deus. Eles não admitem. O unitarismo judaico também não é muito diferente do unitarismo islâmico, nessa questão que é só um Deus, não pode ser 3 pessoas. Então nessa parte eles são parecidos, tá bom? Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: Júnior, Alá e Deus é a mesma coisa, né? Só com um nome diferente. Não, pode ter certeza que não. Pode ter certeza que não. Definindo seitas. NMR, a partir de agora nós vamos trabalhar com essas 2 aqui, tá bom? Novos movimentos religiosos. Nós vamos trabalhar com alguns novos movimentos religiosos. E vamos trabalhar também com um que é muito perigoso, que é o DCNB, Denominações Cristãs Não Bíblicas. Ai, Jesus, vocês não sabem o tanto que eu fiquei coçando a cabeça para colocar esse daqui. Eu falo: põe ou não põe? Põe ou não põe? Aí conversei com o pastor Aderson, falei: com muito cuidado, mas põe. Por quê? Porque eu estou falando de denominações cristãs, tem lá, igreja, ou comunidade, mas na hora que você fala: mas não está na Bíblia, mas irmão, é revelação nova, desceu quentinha, está igual pão quentinho, desceu do céu agora, só nós cremos nisso. Aí tem lá, eu vou inventar o nome de uma igreja aqui, está ainda usando a língua portuguesa errada de propósito, tá bom? Aí coloca o nome, Igreja Jesus vai e nós fica, aí sabe esses nomes assim, aí coloca lá, aí você fala: nossa, mas eles acreditam, mas isso aqui não, irmão, isso aqui é coisa de Deus, esse negócio aí de vocês ficar só dentro do que está escrito, não, Deus manda revelação novinha, mas a revelação não foi fechada, chamada Bíblia Sagrada? Não, irmão, você não entende nada disso. Aí se tornam denominações cristãs não bíblicas. Tem bastante? Tem cristão não bíblico. Você sabia? Olha, eu sei que você não sabia, mas tem, Luizinho, tem cristão não bíblico. Exato. Aí sabe o que é isso? É cômodo, porque é o bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro? São os bezerros de ouro. Porque aí eu pego um pouco da visão daquela, um pouco daquela, falo: mas eu não sou daquela religião, eu não sou daquela, mas aquela coisa da religião é boa. E essa aqui do cristianismo está muito dura para mim, para minha família. Eu vou criar um bezerro de ouro para mim. Aí foi criando bezerros de ouros religiosos, doutrinários. E aí, onde eu quero, deixa eu ver se dá para fechar com esse assunto. Dá.
Eu quero só deixar isso aqui, ó, só para você ficar com um pouquinho de vontade. Seita. Claro, eu vou falar. Tem um monte de programa de TV que faz isso. Chega para você dar aquele início lá até The Chosen faz isso, né? E deixa você, e agora, né? Só para você voltar para o próximo episódio. Então eu vou fazer também. Seita. O pastor já começou a falar sobre isso, ó. Esta palavra em nossa língua portuguesa tem como origem o latim secta. A raiz latina possivelmente é proveniente de 2 verbos que significam seguir, cortar ou truncar um galho. Então secta ou seita é alguma coisa que você pega da fonte original e trunca, corta. Você toma outro caminho. Então até as falsas religiões saíram de alguma coisa verdadeira, original. Agora eu vou te dar uma informação para a gente fechar aqui o assunto hoje. Oi. Pode? Eu também acho ele assim, infelizmente ele está tomando outros rumos. Eu vou falar, peraí que eu vou falar o que eu estou falando. Não, eu vou falar o que você está falando, sem citar o nome. Eu também. Eu vou responder com o que a irmã ali já tinha falado. A irmã, como é que é o nome dela ali, ó, de rosa? Como é seu nome? Daiane. Eu vou responder com uma frase que a Daiane falou quase agora, tá bom? E aí a gente encerra, tá bom? Para vocês pegarem as criancinhas de vocês. Porque minha esposa é lá do... Então, eu vou responder falando o que ela falou. Ela falou assim, mas e quando uma pessoa que é bíblica, estudioso, igual um pastor aí, de uma denominação importante, não falem o nome, por favor. E de repente o cara começa a falar, a Bíblia tem que ser mudada, e a Bíblia é isso, aí agora sortou mais uma, e como é que pode? Então, eu estudei lá na teológica, eu conheço ele pessoalmente, a minha formatura de mestrado foi lá na igreja dele. Então, o que acontece? Lembra que uma vez falaram para Paulo assim, as muitas letras te fazem delirar, ó Paulo. Quando você começa a estudar bastante, eu falo isso porque eu fui até o doutorado em teologia. Tem um período que quando você começa a não estudar uma matéria que é muito importante, que a gente aprende bastante nessa igreja aqui, aí você começa a ficar só com questionamentos. É uma matéria, eu não sei se você estuda essa matéria, chamada joelhologia. Alguém conhece essa matéria, joelhologia? Orar, buscar a Deus. Não é verdade? É aquela de ter intimidade com Deus, não com só a leitura, o estudo no grego, no hebraico, no aramaico, na filosofia A, na B, na cosmovisão isso. Aí a pessoa deixa de intimidade com Deus e começa só a ficar com conhecimento científico na cabeça. Confunde. Eu tenho vergonha de falar isso, mas teve um período da minha vida, logo que eu entrei no mestrado, que eu me tornei um progressista teológico, liberal na teologia, tremendo. E eu louvo a Deus, porque Ele me resgatou do fundo do poço. E sabe como Ele me resgatou? Joelhologia, e Ele mostrando que Ele não é um Deus de filosofia, Ele é Deus de milagre, Ele é um Deus que faz. E aí onde a gente entra na grande questão, que a irmã falou, não adianta só a gente ficar, vou falar, mas eu não tenho conhecimento aprofundado, mas eu não tenho a intimidade. Eu tenho que ter intimidade com o único Deus que existe. Você quer falar, não quer, Flávio? Arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer
Obrigado. 2 Timóteo 4:3. Sim. C.S. Lewis. Ficar de pé. Vamos ficar de pé? Muito obrigado, irmã. Muito obrigado, irmãos. Através de perguntas e respostas, eu não vou citar o nome, é claro, nunca, mas foi assim que uma vez eu evangelizei um grão-mestre da maçonaria. Ele já estava quase lá, são 32, algumas 33 graus. Ele já estava quase chegando no 30º grau. E uma vez ele falou assim: eu tenho um monte de pergunta para fazer. Aí eu fui dar uma de boba, eu falei: faça o que você quiser. Gente do céu, o homem tinha pergunta, mas o homem tinha pergunta. Hoje ele congrega numa igreja batista ali em São Paulo, na Zona Norte, é evangélico, cristão, serve a Deus, ele é a esposa dele se formou em psicóloga, como psicóloga também faz um ano atrás, entrou em contato comigo e falou: Júnior, agora ainda sou psicóloga, e meu marido é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Então, vamos deixar Deus levar-nos a caminhos onde a gente nunca imaginou, evangelizando pessoas, principalmente com a nossa vida, conhecendo a palavra de Deus, e nunca deixar a ciência dominar, senão a gente começa a fazer igual esse pastor, que eu tenho orado muito por ele, porque eu conheci ele pessoalmente. Ele é uma pessoa legal, mas entrou num caminho aí que fala: não, eu sei, eu sou. Exato. Você vê, a irmã está falando: melhor do que decorar um monte de versículos, que ela aprendeu assim com as pessoas que evangelizaram eles, é você ter uma vida. Então às vezes eu posso saber menos versículos, mas saber viver esse pouco versículo que eu sei, do que eu saber a Bíblia inteira de cor e não conseguir viver um daqueles versículos só. Então viva o que você sabe da Bíblia. Oremos. Querido Senhor, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui, obrigado pela Tua graça nas nossas vidas, como o Senhor é bom. Deus, nós somos muito gratos também por conhecermos o Senhor como o único e suficiente Salvador nas nossas vidas. Nós sabemos, meu Pai, que às vezes o mundo, a filosofia, a ciência, as religiões ficam por aí tentando nos levar a acreditar em bezerros de ouro, mas nós sabemos que o Senhor, como o único Deus, é aquele que nos tira dessa situação e nos mostra, Senhor, a Tua verdade por intermédio da Tua palavra. Te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor é quem vai nos mostrando isso de maneira tão maravilhosa no nosso coração, na nossa mente, e nós vamos entendendo que o Senhor não é uma filosofia criada pela nossa mente para resolver nossas necessidades humanas, mas muito mais do que isso, o Senhor é o Deus Criador, mantenedor, Salvador, que nos tira, Senhor, às vezes até de nós mesmos, porque senão nós estaríamos perdidos. Dá-nos um domingo, Senhor, de bênção, que nós possamos ser abençoados e bênção na vida da nossa família, daqueles que nós encontraremos hoje, e que o Senhor possa continuar, Senhor, usando cada um de nós como instrumento nas Tuas mãos, para evangelizar as pessoas que necessitam conhecer mais de Ti.
É o que nós te pedimos, certos da vitória, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família.